E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar falando sobre dinâmica relativística, exatamente porque o assunto é bem extenso, né? Então é interessante que a gente divida, né, esse tema em aulas. É um tema extremamente importante, né, dentro da relatividade e longo, né? Então, é isso que justifica a nossa divisão em aulas. Então, aqui a gente vai discutir dois tópicos principais. A primeiro tópico vai ser a discussão mais extensa de momento e energia, né, com ênfase particular nas transformações dessas quantidades entre dois referenciais inerciais. O segundo tópico é o conceito de força na dinâmica relativista. A gente não tratou propriamente a maneira como ela é definida, suas transformações e as limitações da sua utilidade. A gente vai começar com um invariante importante, que pode ser construído a partir dos valores medidos de momento de energia em um dado referencial. Tá? Então, antes de tudo, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse invariante de momento de energia e o seu uso dentro da, tá? Dentro da relatividade restrita, né? Então, a receita para tudo que a gente fez até agora é afirmar que a energia e o momento linear são constantes separadas para qualquer sistema independente, né? Ao aplicar isso, no entanto, a gente toma como certo que a gente escolhe um referencial inercial específico e a gente vai manter durante todo o cálculo. O que a gente vai fazer agora é nos perguntar como que se relacionam as medidas em diferentes referenciais de energia e momento, né? Para um sistema de partículas? A resposta a essa pergunta ela vai estar essencialmente contida nas afirmações básicas da teoria relativística, do momento e da energia de uma partícula única. Né? Então, se a gente tem o momento e energia de uma partícula única, a gente definiu esses caras dessa forma. O momento é o gama m0v e a energia é gama m0c quadrado. E a gente já viu como eles podem estar relacionados através da equação e quadrado igual a cp quadrado mais e zero quadrado, né? Em que o e zero vai ser a massa de repouso da partícula vezes c quadrado, né? Que vai ser a energia de repouso da partícula. Agora, uma forma simples de reafirmar esse resultado é que se uma partícula tem energia de repouso é zero, né? Ou seja, energia total é zero, medida no referencial em que o momento é zero, então a sua energia e momento medido em qualquer outro referencial pode ser combinado para formar uma quantidade invariante, né? Então a gente pode combinar como e quadrado menos cp quadrado, né? Sendo igual a e zero ao quadrado e esse e zero seria invariante. Isso aqui vai ser uma relação que a gente explorou em várias ocasiões anteriormente, né? Com isso, vale, né, para E para P, qualquer referencial, as medidas medidas nesses referenciais de energia e momento para uma partícula em qualquer dois referenciais são relacionadas de acordo com a seguinte equação. E isso é E0 é invariante, né? Então, E0 ao quadrado também é invariante. Portanto, a gente pode descrever cada um desses dessa forma, e como é invariante, a gente relaciona a partir dessa equação, né? Ok? Então, esse é o papel fundamental do nosso E0 ao quadrado. O E0 é invariante, né? Desempenha aqui um papel de propriedade dinâmica invariante da partícula. Então, o que acontece aqui? Acontece que essa equação ela se aplica não apenas a uma partícula, mas qualquer coleção arbitrária de partículas de, de, de uma maneira. Da seguinte maneira: a gente vai tratar. Se conforme a gente mede em qualquer referencial a soma das energias das partículas é E, e a soma da vetorial de todos os momentos é de magnitude P. Tá? Então, o valor de E quadrado menos CP elevado ao quadrado tem o mesmo valor que a combinação correspondente E' ao quadrado menos CP' ao quadrado, né? Medida em qualquer outro referencial. Esse valor invariante é igual ao quadrado da energia total, né? E0, de todas as partículas medidas em um referencial no qual a soma vetorial dos momentos é zero. Né? Então, note especialmente, e nessa forma estendida dessa equação,
A energia E0, ela não é, em geral, apenas uma soma das energias de repouso. A coleção de partículas considerada pode ser todos os tipos de movimentos relativos uns aos outros. Não precisa existir nenhum referencial no qual todos eles estejam em repouso. Então, uma justificativa formal dessa aplicação dessa equação a um grupo arbitrário de partículas, ela pode ser desenvolvida e ela vai ser desenvolvida mais adiante. A gente pode, no entanto, a gente pode fazer algo para tornar plausível imediatamente. Então, a gente vai apontar que frequentemente e justificadamente a gente trata uma coleção de partículas como se ela fosse uma única partícula. A gente faz isso na mecânica clássica também. A gente vai considerar, por exemplo, um átomo de argônio contendo numerosos elétrons e estados de movimento rápido, né? E tendo em seu centro, o centro um núcleo, né? Ele próprio um composto de nêutrons e prótons com grandes energias cinéticas. A gente não vai hesitar em descrever esse átomo do ponto de vista da teoria cinética dos gases. Pode fazer isso. Como uma única partícula dotada para uma certa velocidade e. E o teorema da inércia, né? Na verdade, com uma certa velocidade, não precisa. Whatever, a velocidade, né? E o teorema da inércia da energia torna ainda mais fácil a gente pensar nessa estrutura complicada como sendo descrito em termos de uma única massa possuidora de certo momento, apesar das nossas consciências na sua estrutura interna. A gente faz isso na mecânica clássica o tempo todo, então isso não é nenhuma novidade da relatividade. Um bom exemplo da utilidade dessa equação na sua forma generalizada é fornecida pelo problema da criação de antiprótons, a gente já tratou de um modo diferente. Então, a gente tem aqui uma figura, né? E essa primeira figura, a figura A, é do pointer, mas ok. Então, essa figura A aqui, é, ela mostra o sistema inercial, próton-próton, né? Visto do laboratório. Na figura B, né? Ela mostra o mesmo sistema no seu próprio referencial de momento zero. Né? Nesse último quadro, né? A energia total é 2mc quadrado dos prótons em colisão, e ele deve ser pelo menos suficiente para representar 4 massas de repouso dos prótons. Então, nessas condições mínimas, o estado final, conforme a gente observa em S', vai consistir de 3 prótons e um antipróton, né? Todos com energia cinética zero. Daí a gente tem a seguinte relação. Em S0, a gente vai ter isso. E' é igual a 2mc quadrado, que é 4m0c quadrado, e P' é zero. Em S, a gente vai ter a outra. E igual a M1 mais M0 vezes C quadrado, e o momento é P1. Né? Então, pela equação que relaciona, né? Pela essa equação aqui, em cima, a gente vai ter que a energia, né? A energia desse sistema S, menos o momento vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Da S, ele tem que ser igual a energia ao quadrado desse sistema S', menos o momento ao quadrado desse sistema. Okay? Portanto, né, se a gente rearranjar esses caras, a gente vai ter essa equação aqui. Tá? Mas a gente sabe que M1 C quadrado CP1 quadrado tem que ser a energia de repouso ao quadrado. Né? E esse cara aqui, ele vai estar aqui nessa equação, M1C ao quadrado menos CP1 coisa ao quadrado. Isso aqui é energia de repouso. Né? Então, né, isso aqui a gente representa essa equação e aplica ele a um único próton. Então, a gente vai ter que 2m1c quadrado vezes m0c quadrado mais 2. A gente está só, né, pegando essa relação e aplicando nessa função de terços. E aí a gente chega nessa relação. Tá? Ou, portanto, m1c quadrado tem que ser 7m0. Agora, então assim, é, a gente consegue calcular a energia necessária para a reação sem considerar qualquer uma das velocidades envolvidas no vínculo, né? Para a gente poder tratar, né? Então, a equação fica muito mais fácil porque a gente não tá correlacionando, não está necessariamente usando velocidades.
está usando realmente só relações de energia, né? Momento você vê que a gente praticamente não usou, né? Então, aparentemente está tudo ok, né? Então a gente vai considerar mais à frente a gente pode apresentar, a gente já apresentou o problema, né? E a gente apresentou esse problema de uma forma mais complicada. Aqui a gente está resolvendo ela de uma forma então, a gente pode agora falar um pouco de transformações de Lorentz, tá? Para energia e momento, né? Porque se a velocidade transforma e o espaço transforma, a energia e momento precisa transformar também, né? Nós já consideramos a energia e o momento de uma partícula quando medido com relação a dois sistemas de referências que estão relacionados, né? E as transformações de Lorentz, né? Então, vamos agora a velocidade, se a gente tem uma velocidade U, a gente mede no sistema S, e o linha, linha, né? Então, que a gente está vendo, né? E no sistema S linha, nossa, saiu bem ruim, né? Sistema S linha, a gente teria uma velocidade a mais aqui, seria seria diferente, né? Então, pelas fórmulas de transformabilidade, a gente vai ter essas relações, né? Essas relações a gente teve bem no começo, né? A gente Então, a energia e o momento das partículas nesses dois sistemas de potência, elas vão ser as seguintes. No sistema S, é isso aqui, né? A energia gama que depende da velocidade, né? Deve ser quadrado, e o momento para cada componente vai ser, né? E gama vai ser 1 menos o quadrado quadrado. Em S', a gente vai ter essas relações, mas assim, nada novo, a gente só colocou linhas nos nossos U's. Então, o grande passo na nosso desenvolvimento em relação a esses dois passos das quantidades dinâmicas como a gente expressa esse termo gama, né? Porque gama depende de U, né? S, e depende de U' em S', né? Então, como a gente expressa esses gamas em termos de quantidades medidas em S', ou gama U', né? Em termos de quantidade medida em S. É isso que a gente quer fazer. Conversar com dois sistemas de referência. Então, a gente vai tomar a primeira, essa última, né? Vamos expressar U' em função do sistema S. Então, gama U' é o quê? É isso aqui. 1 menos U' quadrado sobre e o que que é o linha? O linha tem um componente X e tem um componente Y, porque a gente está tratando só bidimensional. Então agora a gente pode ter, é bem simples, né? A gente vai tratar isso por etapas mais simples. A gente vai primeiro considerar o seguinte: vamos tentar fazer a parte UX, né? Então, X a gente aplica nas tensões de Lorentz bom, a álgebra não é simpática, né? Portanto, com toda a álgebra, a gente isolando cada uma dessas coisas, a gente vai ter essa relação aqui para o x', tá? Para o gama, o x, tá? Peraí, acho que eu... Isso, tá? E agora, a próxima coisa que a gente vai fazer é notar que para pra equação escreve, né? Nossa, as linhas, a gente vai ter imediatamente, né? E o y' é isso aqui, né? Que é dado, né? Pelas transformações de Lorentz, né? E se a gente subtrai esse termo, né? Desse termo aqui de cima, né? A gente vai ter o linha, né? 1 menos o linha, tá? Em que a gente reconhece os quadrados, né? A gente coloca esse cara em evidência, né? E aí a gente eleva esses quadrados recíproco, e a gente, de gama U',
gama U e gama V, né? E gama V. É, V vai ser a velocidade do sistema, né? O sistema em relação ao sistema S. A gente tem, de fato, que gama U' é gama V vezes gama U vezes esse cara aqui. Agora, se a gente tomar esses resultados em conjunção, né, com as primeiras as equações, todas essas equações, a gente vai ter que E', né, é isso aqui, que é gama', né, gama' vezes m0 c quadrado. X aqui vai dar isso, né? Em que, pela a referência das equações de transformações, a gente pode expressar da seguinte maneira: E', então é gama' vezes, isso aqui é energia, né? É energia no sistema S. Isso aqui opa, isso aqui é V vezes o momento no sistema S, tá? Então, de novo, a gente vai tomar as equações para px', né? Porque o momento também precisa ser transformado. E px' é igual a isso aqui, tá? Vai ser reduzido. Mas isso aqui é só aplicar as equações de transformações de Lorentz, a gente vai ficar nisso. E py' vai ser, tá? É, no fim das contas, né? Px', se a gente olhar aqui, vai ser gama V vezes o momento, né? Porque μ0 gama U M0 o X é momento. E isso aqui vai ser menos a velocidade vezes a energia sobre C quadrado, né? Tá? Então, dessa forma, a gente percebe que aqui o PY' é igual a PY. Então, a gente agora vai colocar todas as transformações de SPS', expressadas por todas as equações que a gente encontrou até agora para energia e momento, e a gente vai corresponder a uma transformação de S' para S, resumida aqui. Tá? Essas vão ser as nossas transformações de Lorentz, considerando que o deslocamento está sendo apenas no eixo X. Tá bom? E aqui a gente está tomando gama como sendo 1 menos v quadrado sobre v quadrado elevado a meio, e v a velocidade do sistema S' medido em S. Tá? Então, esse aqui vai ser o resumo, né? Esse vai ser o resumo das transformações. Uma característica marcante dessas equações é que os componentes do momento, né, e a energia aparecem apenas em combinações lineares. Nenhuma conexão tão simples existe na mecânica newtoniana, né? Essa linearidade não apenas é interessante, mas tem consequência de grande valor. Porque, embora a gente tenha obtido as equações em termos de uma única partícula, nada nos impede de tomar E e P como energia total de um momento total, de modo que toda uma coleção de partículas não interativas com velocidade arbitrária. Então, é apenas uma questão da gente descrever essas equações para cada partícula separadamente, e a gente soma todas. Assim, as equações que a gente tem resumido aqui, elas são válidas para qualquer sistema de partículas, assim como argumentamos mais formalmente, né? A, 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 pela intuição, né? E a invariância é expressa pela equação que relaciona a, a, a energia de repouso, né? Então vamos tentar realizar um exemplo. Então a gente vai pensar num espalhamento elástico, tá? De partículas ideais. Desculpa, de partículas idênticas, tá? Então a gente vai ver como as transformações de momento e energia podem ser aplicadas a esse problema. A gente já discutiu no vídeo anterior da colisão elástica simétrica de duas partículas idênticas, por exemplo, dois prótons, né? Então, aqui, né, a gente vai ter mostrando essa colisão, se a gente observar primeiro no referencial do momento zero, né, S', e depois no referencial do laboratório, sistema S, no qual as duas partículas é considerada inicialmente estacionária, né? Como a gente observa em S', cada partícula tem um momento de magnitude P', antes e depois da colisão.
mas a colisão vai transformar cada vetor de momento em 90 graus. A velocidade v, ela relaciona S' e S pela equação que a gente definiu, né? E v é c quadrado p' sobre e', né? Que vai expressar a conexão geral como a gente propôs pela primeira vez lá no começo das aulas de cinemática relativística. Então, se a gente relaciona velocidades, momento e energia para qualquer partícula, né? A gente pode usar aqui é, o- porque o v não é apenas uma velocidade relativa, né, de S e S', mas também a velocidade medida em S', né? É uma velocidade medida da partícula, né, que estava inicialmente estacionária no sistema S. Então, segue da, da, da simetria desse problema particular, que é também a velocidade em S' da outra partícula, né? A gente vai considerar o estado de coisas para cada partícula, né? Após a colisão, né? Então, em S' a gente vai ter essas coisas, né? Depois da colisão. Então, a gente vai usar as equações para a transformação dos componentes do momento entre diferentes sistemas. A gente tem, portanto, em S, Px, essa relação para Px, né? Que a gente descobriu. E nessa expressão, a gente coloca Px' igual a zero, né? E se a gente usar, né, usar as equações de velocidade, a equação de velocidade, aqui, né, a gente vai chegar que Px gama v p', e Py é igual a Py', que é o próprio Py, né? Dessa forma, a tangente de θ sobre 2 é Py Px, tá? Gama v. Onde o θ é o ângulo entre os prótons direcionados depois do espalhamento, né? Conforme observado na estrutura, na estrutura do imagem. Percebe que então, é meio claro que a tangente de θ sobre 2 é menor que 1, né? Então, θ sobre 2 é menor que 45 graus e, portanto, θ é menor que 90 graus. É meio imediato. Então, para a gente obter gama V, em termos da energia total inicial E1 do próton incidente, né, a gente mostra no olha, a gente pode novamente usar a invariante do momento energia. Então, a gente funciona, né, de um lado, né, do outro. Opa, energia repouso de um lado tem que ser energia de repouso do outro. E com a álgebra necessária, a gente consegue fazer todas essas manipulações. Então, a gente acaba chegando que m sobre m0 ao quadrado é aqui, e a gente encontra uma relação para gama V. É, então, é uma questão direta da gente relacionar as equações, para tangente, né? Tangente de θ sobre 2, para a gente declaração bastante diferente do resultado dado pelas equações da aula anterior. Consegue relacionar direto por aqui. Então, a gente pode falar agora de quadrivetores, tá? Que vai ser uma outra entidade importante aqui na relatividade. Então, aqui a gente vai ver que o conjunto das equações que a gente vai ter uma notável semelhança com o conjunto das transformações de Lorentz para o espaço. Aquelas equações que a gente resumiu, né, num único slide. Também para o tempo. Se a gente toma as componentes do momento para preencher um papel análogo aos das coordenadas de posição, então a comparação das equações da energia e do momento, de transformações, com as transformações originais de Lorentz, mostra que E sobre C quadrado
é uma quantidade análoga ao tempo. Então, a gente pode dizer, de fato, que as três componentes de um vetor de momento linear transformam com as três componentes do vetor da posição, e a energia total, uma grandeza escalar, vai se transformar como tempo. A invariância da combinação E quadrado menos CP quadrado, ela vai expressar, né, que ela foi expressa, né, na nossa isso, é uma consequência imediata disso. Então, a energia restante, né, o zero, né, a energia de repouso, é a invariante das transformações de energia-momento. Assim como o intervalo de espaço-tempo, S, é o invariante das transformações de Lorentz, né, propriamente ditas. Então, na mecânica newtoniana, a gente está acostumado a pensar nas medidas de espaço como sendo definidas sem referência de tempo e vice-versa. Da mesma forma, a gente está acostumado a pensar em momento e energia como representando propriedades especialmente diferentes, embora até certo ponto relacionadas de um corpo. A gente vê agora como que essas distinções, tanto cinemáticas quanto dinâmicas, são borradas na relatividade especial. A especificação do tempo em um sistema envolve tanto a posição quanto o tempo. Em outro sistema, a especificação da energia envolve também tanto a energia quanto o momento em outro sistema. Então, por causa disso, e sem ser nenhum sentido metafísico, né, é inteiramente apropriado a gente aplicar uma estrutura na nossa formal das coisas pensando numa única estrutura do espaço-tempo, que vai ser quadridimensional, em vez de uma estrutura especial, né, tridimensional, que assume diferentes aparências em diferentes momentos. Então, nas aulas mais anteriores, a gente discutiu, né, a gente aludiu brevemente a essa unificação da descrição de eventos pontuais. A gente agora vai expressar eles mais formalmente, dizendo que o espaço cinemático de uma partícula é expresso por um único vetor, quadrivetor, cujos componentes são x, y, z e ct, né? Onde a gente o comprimento vai ser s vezes a raiz de menos 1, né? Medido em qualquer referencial. Então, s ao quadrado, menos s ao quadrado, né? Essa relação igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado mais ct ao quadrado. Tá? Então, da mesma forma, o estado dinâmico de uma partícula é expresso por um único quadrivetor, as componentes são Px, Py, Pz e Ie sobre C, né? E cujo comprimento, em unidades do momento, é I vezes E0 sobre C, e é medido em qualquer referencial. Então, isso também é outra invariante. Tá? Menos E0 ao quadrado, C quadrado, vai ser Px quadrado, Py quadrado, Pz quadrado, mais I vezes Z sobre C quadrado. Então, as transformações de Lorentz, elas podem, então, ser consideradas como uma receita para transformar os vários componentes de um quadrivetor, de um conjunto de eixos, para outro. Geralmente descrito como mapeado do vetor em vários sistemas de coordenada do mundo quadridimensional. Tá? É, essa maneira de representar o esquema relativístico das coisas vai ser atraente no sentido formal e também pode ser muito útil se alguém já aprendeu a expressar, tá? A expressar e a explorá-la, né? Em que, primariamente, né, significa desenvolver a fluência apropriada em álgebra matricial. Então, a gente não vai mais longe com isso, no entanto, uma vez que não é essencial e realmente não vai acrescentar nada à física básica da relatividade. Mas é interessante a gente apresentar que esses quadrivetores existem. Tá? Talvez em cursos mais adiante, cursos passados, a gente possa vir a tratar quadrivetores mais. Tá? Então, vamos falar sobre força, né? Força na mecânica relativística, que é uma coisa que, bom, faz parte da dinâmica e a gente ainda não descreveu. Então, em toda a nossa discussão sobre dinâmica relativística até agora, a gente colocou uma ênfase quase exclusiva no uso das leis de conservação de energia e momento para um sistema isolado de partículas. A gente
tentou dar uma ideia da variedade de problemas que pode ter tempos e nesses termos, né? Mas quando tudo tiver dito, feito, né? Essa abordagem nem sempre é mais conveniente ou útil. Muitos problemas em dinâmica podem ser melhor tratados e talvez só possam ser tratados com eficiência em termos de movimento de partículas sob a ação de um determinado conjunto de forças. Então, por exemplo, o espalhamento Rutherford de partículas, partículas alfa, por exemplo, né, é um problema. Então, a gente vai admitir que a força se torne infinitamente pequena em grandes separações entre duas partículas, e essa suposição que fundamenta todos os cálculos que a gente fez, né, na nossa aula anterior. E pode-se fazer afirmações perfeitamente corretas sobre, entre direções finais e velocidades dos núcleos em colisões. Mas isso não nos diz a probabilidade de que uma partícula seja de fato desviada por um certo ângulo. Só quando a gente coloca uma lei explícita de força para encontrar as respostas, que a gente consegue encontrar as respostas para questões como essa. E a descoberta e especificação das leis de força é uma preocupação central da física. Certamente é importante, portanto, saber transformar forças em equações de movimento de modo a descrevê-las no ponto de diferentes inerciais. Como na relatividade especial a aceleração não é invariante, a gente sabe que não pode desfrutar de simplicidade da mecânica newtoniana, mas certamente a gente pode chegar a alguma afirmação dos úteis, né? Os úteis significativos. O ponto de partida que de fato, está no estágios iniciais da nossa atividade, vai ser as leis de Newton na forma F igual a dp/dt, né? Que é ddt de m vezes v, né? Onde m vai ser a massa da né? Zero vezes gama, né? Então, a gente vai partir daqui, ok? Então, a gente vai tomar isso como uma definição de força, e é uma extensão natural, tá? E a extensão mais simples do resultado não relativístico. Então, não é uma afirmação que possa ser provada independentemente. Por outro lado, se for dada a forma analítica de f em termos de coordenadas, velocidades, etc., certamente a gente precisa exigir que os lados esquerdos e direitos dessa equação transformem-se da mesma forma sob as transformações de Lorentz. Então, se a gente assume que essas condições necessárias foram atendidas, as transformações dos componentes de dp/dt nos dizem como os componentes das forças se transformam na relatividade restrita. Nossa abordagem para o problema vai ser a seguinte: qualquer instante, uma partícula tem uma velocidade bem definida, v, medida em um referencial do laboratório. A gente pode imaginar a partícula como estando instantaneamente em uma referencial de repouso que tem velocidade v em relação ao laboratório. Vamos imaginar que, como a medida num sistema de repouso, uma força F0x é aplicada paralelamente a v. Tá? Então a gente vai causar uma aceleração a 0x. Tá? A massa medida nesse sistema de referência vai ser apenas a massa em repouso em zero. Daí a gente vai ter F0x igual a M0 vezes A0x. Nada de novo. Agora, no referencial de laboratório, a gente tem um momento dado por Px gama M0x. Não, M0V, que é esse tembolho aqui, né? E então, né, a gente pode julgar que a força Fx é onde Fx é dpx dt, vai ser M0 vezes o gama, né? Vezes dv dt, mais M0V vezes ddt do gama, né? dt do gama. Então, se a gente coloca dv/dt como sendo a aceleração em x, né? A aceleração observada no laboratório, a gente tem que fx é m0 vezes ax, né? Mais vezes o gama, mais m0v vezes a derivada do gama, né? E vai dar esse negócio, esse tembolho aqui, que é cálculo 1. Tá? Então, e quando a gente coleta os termos e simplifica, a gente pode simplificar eles para gama ao cubo vezes m0 vezes ax.
Então, existe, entretanto, uma conexão muito simples entre AX e a 0x. AX é 1 sobre gama ao cubo de a 0x. Isso é o caso particular da transformação da função ao longo do eixo x para uma velocidade, o 0x igual a zero. Assim, a equação anterior ela pode ser escrita como sendo fx zero a 0 gama ao cubo, então vai ser 0 a 0x. Ou seja, fx é igual a f0x. Para temas dois referenciais sem movimento entre, né? Esse é um resultado que vai ser impressionante, tá? Apesar da mudança das medidas da massa e ação dos dois referenciais, a medida do componente x da força permanece a mesma. Quando a gente faz um cálculo semelhante para a força transversal, a gente descobre que essa invariância não vale. No referencial de repouso instantâneo, a gente tem que F0y igual a M0 vezes A0y. No sistema do laboratório, a força Fy aplicada perpendicular ao vetor momento, V, ela vai, durante um breve intervalo de tempo, deixar a magnitude da velocidade inalterada. Ele meramente muda ligeiramente a direção de V, introduzindo um pequeno componente transversal. Assim, para uma boa aproximação, que vai se tornar perfeita no limite de ΔT zero, a massa permanece inalterada. E gama vezes m0, e o impulso transversal, pode ser escrito como sendo Fy vezes t igual a gama m0 vezes v delta Vy. Né? Então, a gente tem nesse caso que Fy é igual a gama m0 a y. De novo, uma relação simples entre a aceleração nos dois sistemas de referência, dados, e um deles é medido no sistema de repouso. Então, a gente vai chegar que a y é igual a 1 sobre quadrado a 0y. Sendo esse caso especial, nós, portanto, temos que a força em y vai ser gama m0 vezes a 0y quadrado. Isso vai ser 1 sobre gama vezes m0 a 0y. Ou seja, Fy é 1 sobre gama. Então, nesses resultados, a gente pode se discernir as características imediatas da citação do início daqui do tópico. Em geral, a força e a aceleração não são vetores paralelos. Tá? Se a gente combinar todas as equações para f e x, a gente vai ter essa relação. Tá? Apenas no referencial instantâneo do corpo, ou seja, quando gama é igual a 1, a gente pode garantir que f, conforme a gente definido pela derivada do momento, ela está na mesma direção da aceleração. Talvez valha a pena apontar que os casos especiais das transformações de força que a gente representou podem ser derivados em termos físicos simples. E a transformação x a gente pode considerar o trabalho realizado pela força e o resultante aumento de energia manifestado em aumento de massa. Então, a variação da energia é Fx x, né? Isso é trabalho, né? É igual a c quadrado vezes uma variação da massa. Onde ΔX é V vezes ΔT, e ΔM é essa relação aqui. Então, aqui, de novo, mais uma vez, a gente vai ter que Fx é igual a gama ao cubo x, né, que vai reproduzir a equação que a gente encontrou. Então, para relacionar a aceleração a x com a aceleração a 0x, como medida na sistema de repouso instantâneo da partícula, a gente vai tomar as equações para o movimento uniformemente acelerado. No tempo t, a gente vai ter x igual a x1. Num tempo t mais ΔT, a gente vai ter x mais ΔX. Isso é x1 mais um v ΔT mais um meio de ax ΔT ao quadrado. Né? Isso aqui é física 1. Né? Então, o espaço e o tempo, né? As coordenadas do espaço-tempo, x e t, e x mais ΔX e t mais ΔT, elas definem dois elementos, dois eventos observados em S. Então, a gente vai obter as coordenadas desses mesmos eventos, como observado no sistema de repouso, né? S' da partícula. E para fazer isso, a gente vai usar as transformações de Lorentz. Então, x0 é igual a gama x menos vt, e t0 é igual a gama vezes t menos vx sobre quadrado. Então, se a gente aplica isso a esses dois eventos, a gente vai ter o seguinte. No primeiro evento, a gente vai ter x0 igual a gama x1,
Onde tem x vai ser x1. E no segundo evento, a gente vai ser mais complicado, né? Então, x0 mais delta x0 vai ser todo esse tembolho aqui. Mas a gente só aplicou nas relações de x e delta x, né? E t mais delta t. Se a gente subtrai essas relações, a gente vai ter delta x0 igual a gama vezes isso aqui, e delta t0 igual a gama vezes esse outro tembolho aqui. O chato de relatividade, as equações são grandes, muito feias, né? Se o ΔT for suficientemente curto, o segundo termo da equação para ΔT0 vai se tornar desprezível, né? Comparado com o primeiro, porque o segundo termo vai ao quadrado, né? Então, no primeiro, e aí a gente vai ter um ΔT aproximadamente igual só essa primeira parte, tá? Um ΔT sobre gama. Se a gente substitui ΔT igual a gama T0, né? Na, na, na nossa equação para ΔX, a gente vai chegar aqui, ou se a gente reorganizar, tá? A gente está substituindo ela em relação a termos de aceleração, né? Mas essa é a equação do movimento uniformemente acelerado para uma partícula inicialmente em repouso. Assim, a aceleração que é medida no sistema de repouso dado por A0x igual a gama ao cubo AX, e reproduz a nossa equação, né? A gente está aplicando simplesmente essa equação. Então, a gente vai reproduzir ambas as equações que a gente encontrou e a gente pode combiná-las para demonstrar a invariância da força em x. Esse desenvolvimento ele pode parecer excessivamente prolixo, né? Porque a gente explica cuidadosamente cada transformação. Pode-se resumir brevemente, embora um tanto fluentemente, dizendo que a dilatação do tempo faz com que o tempo delta t0 no sistema referencial de repouso, correspondente a gama vezes delta t0, no referencial S, e que a contenção de Lorentz faz com que o delta x0, que é a distância percorrida do referencial do repouso, em consequência da medida, né, ela vai alterar para delta x0 sobre gama não tem mais. Com base nisso, a gente vai chegar imediatamente à relação delta x0 sobre gama, igual a isso aqui, né, onde no entanto, quando as medições não são apropriadas, elas estão envolvidas, como assim, como aqui, ela vai valer a pena ser metódico e explícito. Então, para a gente obter a transformação para f e y, a gente vai montar uma equação. Em seguida, a gente vai discutir as transformações da aceleração universal a partir das duas afirmações. Delta y de AY ao quadrado e delta y' é um meio de A0 ao quadrado. Porque ΔT, não, a gente está tomando com ΔY igual a ΔY' e ΔT igual a gama ΔT'. E nesse caso, uma vez que o movimento ocorre em um valor constante de x' no repouso, a gente pode aplicar a dilatação do tempo diretamente sem qualquer escrúpulo. Tá? Então, a gente vai fazer uma análise magnética, tá? Relativísticas, porque é basicamente como a gente consegue controlar o movimento dessas partículas. Então, existe uma aplicação direta, tá, para as leis de forças no místico, que não poderia, a gente não podia omitir aqui, que tem tanto a ver com as partículas atômicas quanto subatômicas. Esse é o desvio de uma partícula carregada em um campo magnético. Ele fornece uma das principais ferramentas de diagnóstico de física de partículas, porque ela revela tanto o sinal da carga quanto a magnitude do momento de uma partícula. Se a gente pega uma fotografia de câmera de bolha, né? Aqui a gente tem do lado um evento, do lado esquerdo o que é o evento, do lado direito a fotografia. Então a gente vai ter um pião carregado, e ele está vindo daqui, o pião carregado está vindo daqui, né? Ele decai em um Coulomb, né? Um Coulomb zero, e ele é neutro, então ele não aparece, não registra, né? E esse Coulomb ele morre em outro pião carregado, em um par de piões carregados. Ele também decai em lambda, que também é descarregado, né? Ele tem carga neutra. O lambda vai decair em um próton e num pião negativo.
Então, aqui, né, a gente consegue ver um exemplo bonito do uso dessas técnicas, né? A base disso é o fato de que uma carga em movimento Q em um campo magnético B experimenta uma força transversal proporcional à sua velocidade, de acordo com a lei das forças vetoriais F, que é uma constante, EV, EV, vetor B, né? Então, no sistema MKS, a gente vai de medida, o valor da constante vai ser unidade, vai ser unidade pela definição. Então, se, se o campo, a direção do campo, a velocidade da partícula são perpendiculares, o movimento da partícula permanece em um plano perpendicular ao campo magnético. A cada instante, a força exercida sobre a partícula é perpendicular ao vetor momento P, e o módulo da força vai ser dada por ΔP, que é EVB, né? Isso no sistema no KS. Então, num um curto período de tempo ΔT, uma partícula adquire um momento transverso dado por esse ΔP vezes F ΔT, vezes QV B ΔT, que significa que o vetor momento, né? O vetor momento é girado em um pequeno ângulo, o teta, delta teta, de modo que delta teta vai ser delta P sobre P, né? Que é QVB sobre P vezes delta T. Então, o vetor velocidade ele vai virar em relação à direção delta teta também, em um tempo durante na qual a partícula percorre uma distância delta S, né? Tal que delta S é igual a V vezes delta T. Né? Mas delta S e delta teta definem um raio de curvatura R, e de fato a gente vai ter que delta S, delta teta vai ser delta S sobre um raio, que é V delta T sobre o raio. Se a gente combinar todas as equações, a gente vai ter que o momento é QB vezes R. Né? Então, é interessante notar que essa é precisamente o mesmo resultado que a gente obtém na mecânica newtoniana. Né? Exceto que a gente precisa lembrar que P, o momento, é gama m0v e não só m0v simplesmente. Em muitos casos, a gente pode ser ter certeza de que o Q vai ser mais ou menos a carga elementar, de modo que o conhecimento de B e uma medida do raio de curvatura do caminho vai determinar o momento da partícula. Então, na nossa figura, a gente vai mostrar uma coleção, né, de movimentos, né, toda uma coleção desses movimentos, e exemplifica a riqueza das informações que a gente pode revelar por uma única imagem com as magníficas técnicas que foram feitas na física de partículas. Né? Hoje em dia a gente não usa mais câmera de bolhas, né? A gente usa detectores, né? Mas a gente continua usando a mesma coisa nos detectores de traço. Então, a aplicação continua sendo a mesma. Então, como um penúltimo tópico, para falar um pouco de gerais de forças, então aqui a gente vai considerar alguns casos de transformação de forças que foram bastante especiais, porque um dos dois referenciais escolhidos foi o referencial de repouso instantâneo da partícula. Mas a gente pode estender a análise de modo a produzir transformações de força entre qualquer dois referenciais por meio dessas definições, né? F é igual a dp dt e F' é igual a dp' dt'. Né? Ah, então, os cálculos eles envolvem o uso das transformações relativísticas para velocidade, quantidade de movimento e para energia, e também como para x e para t. Portanto, por conveniência, a gente vai reafirmar aqui um número mínimo de fórmulas necessárias para a gente obter as duas formas básicas de transformação de comportamento de componentes de forças paralelas ou perpendiculares e direções de movimento relativos de dois referenciais. Então, a gente vai considerar o momento e a energia da partícula medidos em S como sendo P e, respectivamente, né, no espaço-tempo, não como sendo ponto no espaço-tempo. Então, a gente está falando de quadrivetor, x, y, z e t, e que P' e E' representam o momento e a energia de uma partícula medida em S', né?
do mesmo ponto do espaço x', y', z' e t'. Então a gente vai ter, pelas transformações de Lorentz, todas essas relações, tá? A gente já tem, já dá. Como a força F' da partícula é medida em S', como definido, né? A gente vai ter que F' é igual a dp' dt', e segue das equações de transformações, e das transformações de Lorentz para o tempo, e Fx é igual a dpx dt', Fx', né, igual a dpx dt', que é dpx' dt e dt' dt. Né? E isso a gente tem essas transformações. Ou seja, se a gente simplificar todo esse trambolho, a gente vai ter Fx' igual a um trambolho também, mas é um trambolho um pouco menor. Né? Agora, dE dt é a taxa de variação da energia da partícula medida em S. Na mecânica newtoniana, a gente poderia imediatamente identificar isso como a quantidade F escalar U, né? Que é a taxa em que a força F realiza trabalho. Isso vale também na dinâmica relativística, como a gente pode ver pelo seguinte argumento. A gente tem E quadrado igual a C quadrado, P quadrado, mais E0 quadrado, e isso é invariante, né? E isso é C quadrado vezes... não, invariante é zero quadrado. C quadrado vezes P quadrado é P escalar P e mais E0 quadrado. Né? Então, E dE dt vai ser isso aqui, né? C quadrado vezes P escalar dP dt, vezes, que é C quadrado P escalar F, né? dP dt é F. Mais E é igual a mc quadrado. Então, dE dt é igual a F escalar P sobre M, que é F escalar U. Tá? Então, essa equação ela vai se tornar isso aqui. Então, a gente já some com aquele dt da derivada. Né? Então, de forma semelhante, mas ainda mais simples, né? A gente vai encontrar uma transformação para FI. Tá? Então, note que se U é igual a zero, a gente tem de novo o resultado simples. F'x é igual a fx e F'y é igual a fy sobre gama. Uma equação exatamente como as nossas equações que a gente encontrou. Vale para a relação entre fx' e fx, né? E as expressões para fx, fy, fz, em termos de S', de medições de S', que envolvem escrever equações equivalentes, né? Como sinais de V invertido, se a gente quiser voltar, né? Então, essa equação para fx vai ser interessante porque nos diz que a medida de uma força em um referencial envolve a medida da potência desenvolvida pela força em outro referencial. É mais uma manifestação da mistura de medidas de espaço e tempo inerentes às descrições relativísticas, das quais das coisas e não tem contrapartida na mecânica clássica. Então, foi comentado da seguinte forma que na mecânica clássica ah, existem, né? Sempre houve duas linhas de pensamento. Os dois aspectos da força, como a taxa de variação do momento, do tempo, e como no tempo, né? E como a taxa de variação de energia no espaço. Receberam diferentes graus de proeminências com diferentes escritores. O Galileu desenvolveu o primeiro, né? E o Huygens ele desenvolveu o segundo. À luz dos vetores quadridimensionais, as suas ideias tornam-se unificadas e diferem apenas como aspectos parciais de um conceito maior. Tá? Então, seguindo esse último comentário, a gente pode notar que em um mundo de espaço-tempo quadridimensional, o componente da força Fx, Fy, Z, representa apenas três componentes de alguns vetores quadridimensionais. Tá? Um quadrivetor. Qual é o quarto componente e qual que é o vetor? A pista já é fornecida, tá? Em que a gente aparece a quantidade F escalar U. Né? Um cálculo simples, muito parecido com as transformações de F, F'x, leva ao seguinte resultado. F'U escalar não, desculpa, F' escalar U, linha, guarda isso aqui. Né? A quantidade F escalar U sobre C tem as mesmas dimensões que os componentes especiais de F. Que pode ser com um pouco de malabarismo a gente construir um invariante a partir de quatro quantidades. O exercício vai ser bastante artificial, no entanto, ele serve só para enfatizar como o momento e energia
em vez da força, fornecem base de dinâmica relativística. Então, a gente também pode usar esses caras, né? Então, a gente vale ressaltar que uma das afirmações básicas de Newton sobre as forças entre os corpos, a igualdade da ação e reação, quase não tem lugar aqui na mecânica relativística, tá? Então, deve ser essencialmente uma afirmação sobre as forças que atuam sobre dois corpos, como resultado da sua interação mútua em um dado instante. Uh, e devido à relatividade das espontaneidades, essas frases não têm significado único, né? A menos que os pontos nos quais as forças são aplicadas estejam separados por uma distância desprezível. Então foi nesse sentido que o Max Jammer, nessa citação que a gente tem, afirma que o conceito de ação à distância não tem lugar na dinâmica relativística. Mesmo que se saiba que a força sobre um objeto se deve exclusivamente à presença de algum outro objeto, a gente não tem uma maneira única de descrever uma interação mútua. A gente pode apenas descrever a força exercida em cada corpo separadamente, em algum ponto dado do espaço-tempo. Isso não implica que a gente não possa mais escrever uma declaração quantitativa de forças exercidas sobre um corpo por outro, conforme a gente escrito de um determinado referencial. O que é, o que a análise relativística faz, né? É, a análise relativística dizer, é, nos levar, ou de forma mais radical, né? Nos obrigar a concluir que, de acordo com as medições de um determinado referencial inicial, as forças de ação e reação são, em geral, nem iguais e opostas, e, portanto, o momento total das partículas em interação não é conservado instante a instante. Esse fato leva, se alguém deseja manter as conservações do momento, a ideia de que o momento, assim como a energia, pode residir no campo que vai descrever as interações de partículas separadas. No que diz respeito apenas às partículas de conservação do momento a aplicar, apenas quando, de fato, a gente vai fazer. Quer dizer, apenas quando adiante a gente vai fazer isso de forma repetida. Vai falando de cinético, né? Ela vai aplicar apenas quando uma situação, quando dá para comparar as situações iniciais e finais, antes e início da, da interação e após o seu término, durante a própria interação, o momento do campo de interação deve ser trazido para que haja conservação total do momento em todos os movimentos, em todos os referenciais. Uma outra consequência das transformações de força é que se uma medida em um referencial, a força sobre um corpo depende da sua posição, mas não da sua velocidade. Então, medida em outro referencial, a força vai depender da velocidade do corpo, bem como da sua posição. Provavelmente o exemplo mais importante disso vai estar no eletromagnetismo. A força de um elétron em movimento devido à carga estacionária é dada simplesmente pela lei de Coulomb. Mas se nós imaginarmos um referencial no qual a carga que, que causaram a força elas estão sofrendo, então a força sobre o elétron depende da sua velocidade, bem como o movimento da sua carga. Envolve, de fato, a força magnética entre o que são efetivamente duas correntes, né? Então, nesse resultado, a gente vê o germe do desenvolvimento pelo qual a, a, a eletricidade, né, nos campos elétricos e magnéticos, eles podem ser mostrados como sendo intimamente relacionados. Para fazer justiça, no entanto, esse assunto ele precisa de uma discussão completa, não, por conta própria. É, isso não é trivial, né? Então a dica é que a gente acaba de dar claramente bastante inadequado. Então, a gente vai adiante falar nisso, né? E as próximas aulas vão ser inteiramente dedicadas à discussão dos elementos do desenvolvimento dessa relação do eletromagnetismo. Então, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.